Olá. Essa apresentação é referente ao trabalho final da disciplina de Sistemas Embarcados, ministrada pelo professor Clenis Protásio, e referente ao programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, o mestrado em Engenharia Elétrica. O grupo é formado por Raquel e eu, que aqui estamos apresentando esse trabalho, e vamos mostrar aqui uma aplicação do RTC em modo sleep do SOC ESP32C3. Essa apresentação ela ficou dividida em introdução, onde vai ser apresentada uma pequena esboço sobre o tema, aplicação que foi idealizada, tendo em vista as nossas pesquisas, que giram em torno de sensores. A característica dessa aplicação, qual a característica que envolve a placa e as qualidades dessa placa para esse tipo de aplicação, e para finalizar, os resultados que foram obtidos nesse trabalho. Bom, a ESP32C3 é um sistema no chip, é um SOC da Expressif. Ele possui MCU com RISC-V e conectividade Wi-Fi e Bluetooth 5 e também Bluetooth Low Energy. É um dispositivo ideal para projetistas, para entusiastas em desenvolvimento de internet das coisas e também para academia, também para mestrado também o pessoal está usando bastante. SOC de ultra baixo consumo que integra uma unidade microcontrolada single core baseada no RISC-V de 32 bits. Ela possui Wi-Fi 2,4 GHz e, como falei antes, possui Bluetooth Low Energy e Bluetooth Mesh. Ela possui também 22 GPIOs programáveis. Pode passar. A aplicação que a gente idealizou foi uma função onde fosse realizada a aquisição do sinal, em seguida desse sinal ter sido adquirido, essa função realizará uma tratativa do sinal. Aí aqui a gente botou no trabalho da gente de maneira genérica, mas essa tratativa pode ser salvar o sinal em uma memória, enviar o sinal para uma rede de comunicação, alguma tratativa que envolva a necessidade em questão, que vai ser trabalhada. E, em seguida, para encerrar o loop da função, ela entraria no modo economia por um tempo determinado pelo programador. Aí, como eu já falei, a ideia é testar uma função que possa ter aplicações no âmbito do desenvolvimento que operam remotamente. Por exemplo, leitura de energia em locais remotos, leitura de pressão de água, vazão de água. E o nosso intuito é verificar o funcionamento do RTC através do consumo de energia para estimar a autonomia da bateria que trabalha com essa placa, que a referência da bateria de lítio é 16340, e a gente se propôs a rodar essa função e testar a autonomia dessa bateria na placa da SP32. Bem, a partir de toda a aplicação citada anteriormente por João, iremos trabalhar efetivamente utilizando o módulo RTC dessa ESP32C3 e especificamente trabalhando com a RTC Memory e com a PMU, que justamente é a parte de gestão de energia. Nessa parte, que posteriormente mostrarei o que foi feito na IDE, ela vai ser basicamente formatada por que vai entrar em um modo Deep Sleep,
em que esse módulo Deep Sleep ele só vai ativar o meu RTC Time e o meu RTC Memory, ou seja, ele vai desabilitar todos os periféricos, todas as funções, radiofrequência, Wi-Fi Mesh, todos os periféricos e parte do sistema, e só vai considerar isso a PMU. E nesse modo que ele dorme, esse sono profundo, ele vai despertar, ele tem várias formas de despertar, mas esse trabalho abordaremos uma forma básica, que é uma forma de timer, em que ele vai ser despertado a partir de um contador. Então, seta um tempo e nesse tempo ele vai despertar, ele vai ler o dado e ele vai voltar a dormir de novo e ficar fazendo esse loop consequentemente. No caso, se tiver uma bateria de lítio até ela descarregar ou até em uma grande bateria, a bateria também superar o seu tempo de capacidade em ampere-hora. E nesse processo, ela vai ter um pequeno consumo de 5 microamperes a cada operação, em que ela vai fazer o quê? Ela vai ler esse dado e ela vai armazenar nessa memória que está caracterizado nesse registrador. Ou seja, esse dado que quando ele dorme e esse dado vai ser lido, o último dado vai ficar armazenado nessa memória e quando ele acordar, ele vai apresentar esse dado que foi guardado nessa memória. Essa memória é uma memória pequena, ela tem 8 kilobytes, então ela não é uma memória que fica armazenando grande quantidade de dados, que justamente precisaria de um sistema que acessasse esses dados, porque essa memória não é capaz de guardá-los. Bem, vamos para a simulação então do que foi feito. Foi utilizado os IDE mesmo, em que nesse processo ele está rodando aqui, ele vai me apresentando o tanto de vezes que ele vai despertando e que ele vai lendo esses dados. No tempo que ele fica dormindo, aqui foi setado em 10 segundos, que pode ser a quantidade do que foi do PC setado. Então ele vai despertar, vai ler o dado e vai dormir. E vai fazer isso consequentemente até ele ter essa alimentação do sistema. E esse dado aqui que ele vai ler, ele vai ser armazenado na memória e quando ele despertar, quando ele dormir, perdão, ele armazena e quando ele despertar, ele apresenta o dado. E essa foi a aplicação em que a proposta seria ler um sensor e verificar a corrente que ele estaria consumindo, se era realmente essa corrente que estava sendo apresentada e fazer uma caracterização de quanto seria estimado essa pilha, no caso de 3.300 ampere-hora, que é a hora de lítio, ou até uma pequena bateria que pode ser carregada durante o dia e descarregada, e claro, ela vai descarregar à noite, né, porque esse sol que ele vai estar consumindo uma pequena quantidade de energia, mas seria para verificar justamente a autonomia do processo e essa capacidade dessa memória que fica alerta guardar um quantitativo de dados. E é isso. Esperamos comentários ou perguntas. Oi pessoal, novamente, então, só um pequeno adendo. Eu achei esse site aqui que simula com a ESP32C3 que usamos em nossos projetos e só para averiguar o que eu tinha feito na USIDE, eu utilizei ele é limitado, não tem muitos sensores, tipo sensores de corrente, que seria interessante medir corrente nele para ver até a questão da bateria, mas enfim, mais para aplicação de que ele no RTC Deep Sleep, que ele desperta pelo timer, ele serviu bem, em que ele vai acordar, ler um dado e vai dormir de novo. Então na simulação aqui eu vou rodar ela tem um delay, mas ela faz a função, dorme e depois acorda de novo. Então foi isso pessoal, só um pequeno adendo.